Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Há um texto no livro de Mateus capítulo 15, onde os fariseus confrontam Jesus a respeito dos seus discípulos, porque os discípulos eles vão comer e eles não estão lavando as mãos. Então eles condenam por que eles comem sem lavar as mãos. E o Senhor fala para eles que não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, mas o que sai da sua boca, que o que faz, que contamina o homem é o que sai da boca. E aqui ele vai chegar no momento e falar assim, é um cego guiando o cego. E quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. E no livro de Mateus capítulo 15, no versículo 19 especificamente, o Senhor vai explicar por que é que o que sai do homem, que é o que contamina e não o que entra pela boca. Porque os discípulos vão perguntar para ele, Senhor, explica-nos essa parábola. Então o Senhor vai falar assim, olha, o que o homem come vai sair por um lugar e vai para lugar escuso. Agora, o que sai de dentro dele é o que está no versículo 19. É o que está dentro do seu coração. E aí, quando ele fala que é o que está dentro do coração do homem, ele diz assim, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, quando o Senhor ele vai falar com os discípulos e ele vai explicar, ele deixa muito claro, porque o fato dele comer com a mão suja não contaminaria o espírito dele. Mas o que saía da boca do homem, isso sim contaminaria, porque ele estaria alimentado por essas coisas e isso aqui ia gerar para ele palavras de morte. Não física, mas espiritual. O que o povo nunca entendia em Jesus é porque todas as coisas de Jesus era sempre com fundo espiritual. Era sempre levando para esse lugar e não para o terreno. E o Senhor chama eles muitas vezes de hipócritas, porque eles viviam debaixo de leis da terra, leis terrenas, onde as coisas da terra, desse lugar, prevaleciam. E não conseguiam entender as coisas que Jesus fazia e que ele falava que levava ao Pai, que eram espirituais. Por isso o Senhor diz aqui que o que come não faz mal ao homem. É claro que se a gente naturalmente, a gente for comer uma comida envenenada, vai nos fazer mal. Mas Jesus não falava disso. Jesus falava do veneno do coração, porque quando a pessoa tem um coração envenenado, ele envenena outros. E esses homens eram envenenados. Esses homens tinham um coração mau, um coração corrompido, um coração ardiloso, um coração invejoso, mentiroso, perseguidor. Eles tinham um coração totalmente ruim e isso era o que fazia mal a eles. O fato dos discípulos estarem comendo com mão suja ou limpa não fazia diferença para a salvação deles. Mas esses homens com essa atitude, sim. Por isso nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que entra na nossa mente, desce para o nosso coração. E se nós começarmos a deixar isso crescer, tomar proporções, nós vamos começar a viver uma vida como essas pessoas viveram. Ontem, aqui na nossa cidade, uma casa incendiou. E eu vi aquelas imagens e eu fiquei muito assustada de ver uma casa, aquele tanto de fogo naquela casa. E eu sonhei, dormi, à noite eu dormi, sonhei com a casa pegando fogo e eu tentava apagar. Por quê? Porque o que entra nos nossos olhos, entra no nosso ouvido, entra no nosso coração, na nossa mente, isso vai para o nosso coração de alguma forma. Então nós precisamos ter a sabedoria de escolher os ambientes onde nós vamos estar. Nós não podemos colocar os nossos pés ou sentar em mesas, estar no meio de pessoas que são pessoas que têm um coração corrompido como esses homens. Que ande nesses lugares que o Senhor está falando aqui, da blasfêmia, da prostituição, do adultério, da cobiça, da mentira, da inveja, da intriga, do ódio. Nós não podemos estar junto, misturado com essas pessoas, porque isso daí vai começar a afetar a nossa vida. Se nós não tivermos força suficiente para mudar o outro, significa que nós seremos mudados pelo outro. Então o Senhor ele está nos mostrando e ele está dizendo aqui muito claramente, um cego que guia outro cego, cai ambos no barranco, cai ambos no buraco. Por quê? Porque os dois vão, um é cego e como começa a guiar o outro vai se tornar cego também. E essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Para que você esteja atento às suas palavras, atento aos meios aos quais você tem se inserido, as pessoas com as quais você tem tido muito relacionamento e muita intimidade. Essas pessoas estão te fazendo crescer? Essas pessoas estão te fazendo tornar uma pessoa melhor do que você já é? Ou essas pessoas estão te fazendo piorar? Essas pessoas estão te trazendo para mais para baixo, né?
do que você já caminha. Porque nós precisamos de ter, eu sempre falo, as pessoas que são próximas de nós são as pessoas daqui para cima, daqui para baixo a gente se relaciona, daqui para cima a gente é companheiro. Porque as pessoas que estão abaixo eu somente puxo elas para cima, para elas que elas cresçam. Mas se elas tiverem força para me puxar, então eu vou descer, não adianta. E eu tenho que procurar pessoas que me façam ser elevada, pessoas que me façam crescer. E é isso que o Senhor está falando aqui. Não é o que entra pela boca, é o que sai do coração. Portanto, cuide do seu coração, cuide das suas palavras, cuide das suas atitudes, porque as suas atitudes revelam muito bem quem você é. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.